paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs, mais um quadro falando com sabedoria com o pastor Júlio César. Bom, meus irmãos, hoje está um pouco chovendo, né? O tempo está meio fechado aqui, mas temos que ser rápido, pois esses vídeos têm de ficar no Brasil inteiro. Irmãos, hoje eu vim pregar uma doutrina, eu vim falar de uma doutrina que leva o homem para o inferno, né? E essa doutrina ela não pode ser esquecida. A doutrina que falamos hoje é a doutrina que os neopentecostais não cumprem, né? Eles estão preocupados com saia grande, com blusa 3x4, com televisão que é a imagem da besta, né? Que nunca foi a imagem da besta, né? E outras coisas mais. Então, eles estão preocupados com muita doutrina. Eu sou presidente de uma igreja que zelo pela doutrina, mas o que faz nós sermos fortes não é a doutrina da saia longa, não é a doutrina da mulher que não usa chapinha, que não se depila, que isso, aquelas coisas mais que deixam o mundo olhar para nós como quadrados da terra, numa terra redonda. Ou seja, não cabe na terra. Somos o quadrado dentro de uma terra circular. Por isso que nós somos daqui. Não cabemos com a forma da terra. Olha que interessante. Pegaram essa? Bom, vamos lá. Então, hoje, as pessoas desde a igreja Gunnar Wiener, Daniel Berg, depois veio Deus Amor, outras igrejas mais, pregando essa sã doutrina, mas esquece da maior doutrina, porque doutrina significa ensinamentos. O que adianta, meus irmãos, nós pregamos contra a TV, contra isso, contra batom, contra esmalte, contra saia longa, contra camisa colada, contra saia rachada, contra tudo isso, e não pregamos o ensino fundamental que Paulo disse que era o maior de todos, o amor. Cadê o amor? Né? Não adianta, falamos também de amor se o ensino, a doutrina que Jesus ensinou para nós e fazer discípulos. Então, doutrinas são ensinos. O ensino da doutrina do corpo é um, o ensino da doutrina do Espírito é outro. E qual é a doutrina do Espírito? E pregar o Evangelho a toda criatura. Porque é um nascimento, um novo nascimento, e o homem novo nascido, ele vai atrás de almas, ele vira discípulo. Então essa doutrina tem sido esquecida nas igrejas evangélicas. Temos que parar de ser hipócritas e querer ser mais santo que os outros, e também baixar um pouquinho o degrau e amar primeiramente. O amor deve ser fundamental numa igreja. A separação, as entregas de toda oferta que entra, dividir com os pobres. Não devemos se enriquecer com doutrinas estranhas, pegar o voto da senhora que é dona doutrinada, que pega aposentadoria e guardar no nosso bolso, enquanto muitos estão passando fome. A doutrina do amor tem esquecido essas igrejas pentecostais. E é o que nós estamos vendo, uma igreja podre, cansada, que é só religiosa. Nós estamos vivendo assim. Então eu quero dizer com vocês, como vocês sabem, meu filho sempre me acompanha bem, filho. Então essa doutrina não pode ser esquecida na igreja. A doutrina do cabelo, do corpo, ótimo, glória a Deus, o Espírito Santo fica feliz, ótimo, fica ótimo. Mas se não tiver amor, nada seria. Poderia até ser um profeta, foi Paulo que disse, o mesmo Paulo que pôs a igreja para ser doutrinada. Não é as doutrinas de Paulo que defendemos? Então ele defende a maior doutrina, a do amor. Então não adianta se a senhora doutrinada, saia no pé, cheia de Deus, ora 3, 4 vezes por semana ou por dia e não tiver amor pelo seu vizinho e compaixão por ele. Vocês vão para o inferno com saia longa e tudo. Não adianta ser saia longa e fofoqueira. Nós estamos vivendo uma doutrina totalmente errada. É por isso que eles nos acusam. A primeira coisa que você fala para a mulher, olha, tem que ser assim, assim. Ela fala, que adianta saia no pé, língua no pé. Porque muitos já deram esse testemunho, esse falso testemunho. Esse testemunho hipócrita que destrói as pessoas do conhecimento, que traz escândalo. Então, quantas mulheres doutrinadas não é fofoqueira? Quantas mulheres doutrinadas não é mentirosa? Quantos irmãos que falam que é de Deus, falam que Deus revelou que não é Deus? E vão tudo para o inferno. Por quê? Porque prega uma doutrina do pentecostalismo. Sei lá. Enfim, é isso que eles falam. Enfim, o ensino de Jesus. Amai uns aos outros, assim como vos amei. Né? E pregar o evangelho a toda criatura. Né? Hoje em dia tem um monte de super-homem das igrejas pentecostais. Nós aqui, a nossa igreja prega a verdade. E coloca lá um chaveiro aqui, abrindo e fechando a igreja toda terça, quarta e quinta, e as almas morrendo fora do templo. Que adianta essa doutrina? Hã? Sendo que vocês não cumprem a doutrina de Jesus. Então fica a dica, não adianta vocês doutrinar o corpo, sendo que a doutrina do Espírito que Jesus ensinou, que é o amor, entregar a tua vida para o seu próximo dentro da favela, do morro, isso não é concretizado, a sua doutrina não vale para nada. Satanás dá risada de vocês. Vocês doutrinários que ficam dentro de templos, pregando e descendo a lenha nas outras igrejas. Vai para o campo, vai para a rua. É isso que Deus chamou. Deus não chamou ninguém para ficar no templo discutindo como fariseus. Que Deus abençoe, então tá aí, palavras de sabedoria, né? Você que guarda a doutrina, essa doutrina que eu falei para vocês, vai condenar vocês para o inferno. É a doutrina sem profundidade,
é a doutrina religiosa. Para encerrar aqui, o maior debate que Jesus teve na terra foi com Anás e Caifás e seu bando. E por quê? Porque Jesus falava no Espírito e eles eram religiosos. Eles viviam uma religiosidade, Jesus estava falando, dizendo que estava falando com o próprio Pai. Então, isso para ele foi uma blasfêmia. Quem poderia entrar no mundo espiritual de tal forma de falar com o próprio Deus? Então, por isso que saiu a guerra e hoje a crucificação do Senhor nós celebramos. Então, toma cuidado. Que doutrina você segue? Doutrina de Balaão? Aquela que somente tem a capa, que é bonita, mas por dentro não tem obras de justiça e nem tampouco um novo nascimento? Preocupe com as almas. O seu vizinho está morrendo, a rua, as favelas, os caras estão morrendo no baile funk. Temos que fazer discípulo. Essa é a missão que Jesus chamou. Essa é a essência do Evangelho. Que Deus abençoe. Cuidado com a doutrina que mata. A religião. Não faça como as igrejas, que está só amor na placa. Deus é amor, mas dentro é uma mentira, uma fofoca, uma contenda. Tenha misericórdia, Deus, de vossas almas e se arrependa enquanto é tempo. Fica na paz. Palavras de sabedoria.